Estamos em mais um quadro do Afetadas. E a temática de hoje eu acredito que seja muito tabu. Particularmente, eu não ouço muito essa discussão por aí. Mas quando eu lancei essa semana lá na minha conta no Instagram, esse debate, recebi mensagens de muitas e muitas alunas e leitoras falando sobre a culpa pelo sucesso. Você já se sentiu culpada por ter recebido uma promoção, por ganhar bem, por ter realizado um sonho? Você já sentiu que não tinha permissão para usufruir do seu próprio sucesso? Eu recebi mensagens e depoimentos de toda categoria. Depoimentos que falavam sobre a culpa por poder comprar roupas em promoção, ou culpa por ganhar mais do que os próprios amigos, culpa por ter simplesmente conseguido defender a tese do doutorado. Você já se sentiu assim? Isso parece muito, muito paradoxal. Por quê? Nossa, o chá está muito quente. Porque aparentemente o nosso maior sonho é o de se realizar, é o de ter sucesso, é o de conseguir, né, ganhar suficientemente bem, conquistar as nossas coisinhas. E aí, de repente, quando a gente chega lá, a permissão para comemorar e usufruir do sucesso não aparece. Diferentemente, o que a gente sente é culpa. Por que isso acontece? Se você é nova por aqui, o nome desse quadro é Afetadas. Eu falo sobre como os afetos, que são emoções que afetam o corpo, podem impulsionar ou paralisar mulheres nas suas ações. Eu direciono esse debate a mulheres por uma razão, porque a nossa história ela é diferente da história dos homens. Por exemplo, é muito recente na história da humanidade que nós tenhamos uma oportunidade de ocupar espaços no mercado de trabalho, de ser independente financeiramente, poder viajar sozinha, poder investir, poder ser dona e proprietária do nosso próprio dinheiro. É muito novo na história da humanidade a conquista de direitos civis. Essa é a primeira vez na história que nós temos uma liberdade maior para a gente se realizar. Dito isso, é óbvio que as coisas não são tão fáceis assim. Não era só simplesmente aprovar, né, determinadas leis em alguns países, porque muitos outros países no mundo as mulheres continuam não tendo permissão para se realizar e para serem independentes. Não são apenas as leis que resolveriam, né, esses problemas sociais, porque eles são também psíquicos. Eu acredito que toda mulher, no fundo, deseja a sua própria realização. Deseja ganhar bem, realizar seus sonhos, viajar, comprar as suas coisas, mas a pergunta que eu sempre me fiz e a pergunta que eu oriento as minhas pesquisas, os meus trabalhos, as minhas mentorias, os meus cursos é a seguinte: como as nossas emoções barra afetos nos impedem de nos realizar e de conquistar o que a gente quer. E aí eu vou ler para vocês algumas mensagens que eu recebi lá na minha rede social. E eu quero saber se vocês se identificam com esses depoimentos. Como eu também
já passei por isso, eu me identifiquei bastante. Eu sempre quis ser uma mulher muito bem-sucedida. Almejei fazer grandes estudos e fiz o meu mestrado na França, na Sciences Po, em Estrasburgo, e eu achava que as grandes conquistas materiais, como ser reconhecida profissionalmente, comprar determinadas coisas, ter um bom salário, ter um reconhecimento profissional e tudo mais, que tudo isso ia me fazer me sentir plenamente realizada e satisfeita, com a sensação de, opa, cheguei lá. Mas o que aconteceu comigo e que também aconteceu com muitas mulheres, né, que me mandaram esses depoimentos, é que quando eu no meu cheguei lá, eu não me senti realizada. Muito pelo contrário, eu me senti profundamente culpada. E foi esse incômodo que eu senti nesse momento, né, da realização de grandes sonhos, que me levou a querer me aprofundar nessas questões, porque eu entendi que o meu incômodo ele não era apenas meu, era um incômodo de muitas e muitas outras mulheres que ousaram também construir a sua própria vida. E tem as mulheres que chegaram lá e que se sentem culpadas, e as mulheres que sequer conseguem se dar permissão de desejar serem bem-sucedidas porque elas se sentem culpadas até com o próprio desejo. E isso é que é muito, muito chocante. A gente, né, eu recebi alguns que eu quero aqui comentar com vocês. Olha o dessa leitora, ela diz assim: ontem eu estava me culpando porque comprei 4 peças de roupas novas, sendo que nos últimos anos deixei o cuidado comigo e com minha aparência de lado, e me culpando por comprar peças na promoção. Eu tenho uma correria tão grande para realizar as coisas que sequer consigo aproveitar as minhas próprias conquistas. Ao longo dos 6 anos, eu experienciei tantas conquistas e não consigo reconhecê-las como tal. Às vezes, não é o sentimento de culpa que me aprisiona, mas sim o sentimento de nunca ser suficiente. De, às vezes, nem enxergar aquilo como realmente uma conquista ou uma eterna satisfação. E tem uma outra também, deixa eu ver aqui, que diz assim. Gélis, terminei agora uma graduação em engenharia na Universidade Federal. E no final do curso, no final do TCC, só consegui me sentir aliviada. Todos os meus amigos extremamente felizes e realizados, mas eu não conseguia sentir essa felicidade. Sempre tinha um peso na frente, como ia ser o primeiro emprego, como ia ser o primeiro mestrado, qual seria o próximo passo, o quão rápido ele devia chegar. Um curso que lutei por anos, que por vezes acreditei ser impossível finalizar. Apesar de sempre ter sido um aluno excelente, concluí sem conseguir celebrar por ele. Essas questões relacionadas à insuficiência e à culpa, elas andam lado a lado. E elas são bastante perigosas. É sobre elas que eu quero falar ao longo dessa aula e possibilitar também meios para que vocês consigam transformar esses afetos, caso vocês também possuam esses afetos. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: a gente vive numa sociedade hierárquica. Significa dizer que temos hierarquias sociais. Quando a gente pensa na relação homem e mulher, dentro de uma cultura do patriarcado, os homens ocupam uma posição de ideal, uma posição de poder nessa hierarquia, e nós sempre estivemos abaixo. É óbvio
que também existem outras formas de hierarquia, como, por exemplo, a relação entre pessoas brancas e pessoas negras, entre pessoas ocidentais e pessoas orientais, entre rico e entre pobre. Existem diversas formas de hierarquia na sociedade. Mas aqui, na nossa aula, hoje, eu quero focar principalmente nessa hierarquia homem e mulher. Os homens sempre tiveram inúmeras permissões, sobretudo se for um homem branco, permissão para o sucesso. E eles sempre foram tratados como os ideais a serem alcançados e almejados. Enquanto nós sempre fomos vistas e tratadas como sexo frágil, como pessoas muito vulneráveis e incapazes. Então a gente já inicia a nossa vida nesse mundo social, né? E como eu falei no início dessa aula, é uma conquista recente, em completa desvantagem. É como se a gente tivesse que ter sucesso nesse mundo que foi pensado por homens e para homens. Nós temos um complexo de inferioridade feminino que é muito enraizado, que faz parte da nossa vida psíquica. Por conta de toda essa história no qual a gente vive, nós fomos educadas para acreditar que as qualidades masculinas eram de fato superiores às nossas. Óbvio, foram séculos e séculos e séculos dessa imposição, desse valor dos homens serem vistos e tratados e terem se colocado como semideuses, enquanto nós sempre fomos as meras mortais. Isso impacta muito a nossa própria autoestima, o modo como a gente se enxerga, o modo como a gente aprecia as nossas próprias qualidades. Dito isso, obviamente, a gente sempre vai se sentir insuficiente. A sensação é de que nada do que a gente faça é bom o bastante. E isso fica ainda mais forte a partir das relações familiares. A nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai influencia decisivamente no modo como a gente desenvolve a nossa autoestima enquanto mulher. Por quê? Suponhamos que você tenha crescido numa família onde o seu pai era uma figura muito forte, enquanto a sua mãe era uma figura mais passiva, mais submissa em relação a esse homem. E você teve uma boa relação com o seu pai, de tal forma que você sempre o enxergou como um homem repleto de inúmeras qualidades a serem admiradas. Vocês criaram um bom relacionamento de pai e filha, e ele sempre te incentivou bastante para ir para o mundo, para ser uma mulher independente, para se realizar. Enquanto a sua mãe, ela não se movimentava muito na vida, ela se contentava com determinados espaços limitados dentro da casa. E aí entra essa relação entre culpa e insuficiência. Filhas de pais rígidos, que ao mesmo tempo que impulsionavam essas meninas, adolescentes, mulheres para o mundo, sempre exigiam muito delas, ela sempre vai se sentir insuficiente. E ao longo da nossa vida, a gente vai internalizar esse pai dentro de nós. A gente vai se relacionar internamente com esse pai interior, que vai estar o tempo todo exigindo mais e mais e mais e mais da gente. E aí, quando a gente tira aquela nota 10, aquele pai interior, ele fala assim: não fez mais do que a sua obrigação. E aí, isso que deveria ser uma conquista, porque você tirou a nota 10, não é uma conquista. Por quê? Porque você era obrigada a corresponder às expectativas desse pai. Logo, a vitória não era sua. Você era
obrigada. Se você não fez mais do que a sua obrigação, ou seja, você estava a serviço das expectativas e dos ideais desse pai, que pode ter sido externo, mas é também interno. E aí vem a origem da insuficiência. A culpa, ela também está atrelada, né, nessas relações familiares, mas ela está mais pro lado da mãe. Por quê? No fundo, nós gostaríamos que a nossa mãe também se realizasse. A gente gostaria que a nossa mãe fosse muito grande, fosse poderosa, fosse incrível, fosse capaz, tivesse muitos hobbies, fosse uma mulher culta. A gente fantasia determinadas expectativas de como a nossa mãe seria. E como, né? A nossa identidade, a nossa autoestima é também construída a partir dessa relação com a nossa mãe. Quando a gente está, digamos assim, ultrapassando as conquistas dela, a gente se sente muito culpado. É aí também a sensação da não permissão. A gente acha, no fundo, que nós estamos traindo a nossa mãe, a história de vida e a identidade da nossa mãe. Em muitos casos, essa mãe de fato se sente traída. Como assim a minha filha não quis seguir os mesmos passos que eu e desejou ter uma vida diferente? E desejou fazer o seu próprio caminho. Se essa mãe, ela teve uma autoestima baixa, no qual ela não conseguiu realizar grandes coisas, gente, é natural que, ao ver a filha se realizar, ela possa sentir afetos tristes como a inveja e passe a rejeitar essa filha por esse sucesso. É como se o sucesso da filha fosse uma afronta para a mãe. E quando isso acontece, essa filha, além de não se sentir suficiente por conta, né, das expectativas altíssimas desse pai, ela também se sente extremamente culpada quando ela alcança esse próprio sucesso. Logo, o sucesso dessa filha acaba sendo uma forma de corresponder aos ideais do pai, e ele vem acompanhado de uma culpa muito grande por ter afrontado essa mãe. Acompanhado, obviamente, também de um sentimento de rejeição, que faz com que essa mulher duvide da sua própria capacidade, com que essa mulher duvide dos seus próprios desejos, e ela passe a ficar muito confusa sobre o que ela quer e quem ela é. E como é que a gente sai dessa grande triangulação que faz com que a gente se sinta angustiada, paralisada e culpada diante dos nossos desejos? É muito fundamental que a gente, primeiro, tenha a compreensão de que esse funcionamento, né, de que esse mecanismo de funcionamento é muito comum na nossa sociedade. E que a gente, quando compreender que essas dinâmicas elas são normais, no sentido de que acontece nas melhores famílias, mas que a gente ouse também construir um senso de identidade que é próprio nosso. É preciso que a gente rompa com as expectativas desse pai sobre o nosso desempenho, sobre a nossa competência. Desse pai que muitas vezes é interior e que a gente também rompa com o olhar dessa mãe, que a gente aceite que nós somos pessoas diferentes dela e que ela tenha liberdade de viver a vida que ela quer e quis viver, e que nós também temos a liberdade de escolher
qual é o rumo que nós daremos para a nossa vida. De uma forma bem sintética, para que a gente saia desse grande dilema entre culpa e insuficiência, é muito importante que a gente rompa com esse olhar dos pais e com esse papel de filha que a gente continua assumindo, mesmo quando a gente saiu da casa dos nossos pais. Tornar-se uma mulher adulta é muito difícil, porque não é apenas sobre ter um trabalho para pagar as contas e casar ou morar sozinha. Tornar-se uma mulher adulta é ser capaz de sustentar, principalmente internamente, a capacidade de desagradar as expectativas dos nossos pais sobre nós. Essa conduta, que é também uma conduta de rebeldia, uma conduta subversiva, ela é fundamental para que a gente consiga se emancipar desses afetos que paralisam a nossa existência e que tornam muito mais atrasados e lenta a nossa capacidade de autorrealização.